A paz de Cristo, pessoal. Bem-vindo a mais um vídeo do Escrituras de Café. Antes da gente mergulhar no tema de hoje, já deixa o seu like, comenta embaixo o que você pensa sobre o assunto e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas com conteúdo sólido, bíblico e edificante. Hoje a gente vai refletir sobre uma das perguntas mais fundamentais da existência humana, né? Por que a gente está aqui? De onde a gente veio? Para onde vamos? Em um mundo que oferece tantas respostas fragmentadas e insatisfatórias, a fé reformada, alicerçada nas Escrituras, ela nos oferece uma base sólida e inabalável. Veremos como a doutrina da criação, longe de ser uma fábula, um mito antigo, é a pedra angular da nossa fé e nos revela o glorioso propósito pelo qual fomos criados. A gente vai se aprofundar um pouco nessa visão de tentar entender por que o homem foi criado. Você já se perguntou, de fato, por que Deus nos criou? Será que a vida é só nascer, crescer, trabalhar e morrer? Hoje vamos entender, à luz da palavra de Deus, o verdadeiro motivo da criação do homem. E o que isso tem a ver com a imagem de Deus em nós. Se vamos estar nos aprofundando na Bíblia, trazendo versos aqui que relacionam o momento da criação, o motivo da nossa criação. No decorrer da conversa a gente vai estar explorando com calma, com algumas referências bíblicas e até referências com livros também, tá? Eu quero começar a nossa conversa com uma pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez em algum momento da vida. Essa é uma pergunta fundamental e a fé cristã reformada, através das Escrituras, nos dá uma resposta que é ao mesmo tempo simples e profundamente transformadora. O fim principal e mais elevado do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo, aproveitar, a vida que ele proporciona para toda a eternidade. A Bíblia ela é clara desde o seu início. Lá em Gênesis 1, 26 a 27, a gente lê da seguinte maneira: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Isso nos mostra que, diferente do restante da criação, o ser humano foi feito para refletir algo único, refletir a imagem do próprio Deus. Então, vamos aqui destrinchar o que isso significa, por que fomos criados à imagem de Deus. Isso mesmo. Vamos aqui analisar essa resposta, a resposta à pergunta qual o fim para o qual o homem foi criado. Porque ela é a chave para entender a nossa existência. Primeiro, glorificar a Deus. O que isso significa na prática? Não significa que Deus, precise da nossa glória, que a gente o adora. Ele não precisa de nada. Ele já é glorioso por si mesmo, em sua essência. Glorificar a Deus, para nós, significa viver de um jeito que a gente mostre o quanto ele é grandioso, o quanto é bom, sábio, poderoso e digno de toda adoração. Com a nossa adoração, é uma forma que a gente pode dar glória a ele, louvando, orando, ouvindo sua palavra, falando da sua palavra para o próximo. Isso é glorificar a Deus diretamente. Mas também a gente pode fazê-lo através da obediência. Quando a gente faz o que é certo, quando fazemos o que a Bíblia determina, mesmo nadando contra a corrente, contra o que o mundo dita, mostramos ao mundo que Deus é nosso Senhor. Glorificamos através também das nossas ações, mandar o próximo, servindo, no nosso trabalho, trabalhando da melhor forma. Isso é dar glória a Deus. E, por último, através do nosso caráter, buscando ser cada dia como Cristo, paciente, amoroso, humilde, refletindo a imagem de Deus no mundo. O que significa ser a imagem de Deus? Trazendo a referência de um autor, Paulo Anglada, ele nos ensina que essa imagem não é uma aparência física, como muitos imaginam, mas um reflexo de atributos espirituais e morais de Deus, como o Darlan bem frisou. Mas somos racionais, morais, relacionais. A gente pode amar, criar, pensar e nos comunicar com Deus. Tudo isso revela a imago Dei em nós. Imago Dei é a imagem de Deus. A teologia reformada, ela fala da imagem de Deus em três dimensões: a ontológica, que temos uma alma imortal e pessoal; moral, capacidade de discernir o certo do errado;
e funcional, chamados para governar e cultivar a terra. Outro autor, Gordon Clark, ele reforça isso dizendo que o universo é apenas o palco. O homem é o protagonista da história da redenção. Como ele escreve, o universo físico é apenas pano de fundo. O homem é o protagonista. A criação não é um acidente, ela é um plano. Nós temos o papel central nesse plano. Mas calma lá. Não esteja imaginando aqui que eu estou engrandecendo o homem. Pelo contrário, estamos engrandecendo e louvando ao Senhor por sua criação. Bom, e a gente agora vai tratar da segunda parte, né, que eu acho que simplesmente espetacular, extraordinário. Desfrutá-lo para sempre. Aproveitar. O que significa? Significa que a nossa maior alegria, a nossa maior satisfação está em Deus, no Criador e não na criação dele. Não só por obrigação. Não é dizer, né, eu glorifico a Deus porque sou obrigado, porque eu tenho que fazer isso. Não, é porque nele está a verdadeira e plena alegria. Conhecê-lo, andar com ele, encontrar satisfação nele, isso é que nos traz realmente a verdadeira alegria, ele é a verdadeira fonte de felicidade. No mundo em que o mundo ao nosso redor nos vive nos dizendo que a felicidade está em comprar bens, ter tantas posses, né, conquistas, isso é totalmente o contrário do que as Sagradas Escrituras ensinam. A verdadeira satisfação da humanidade está em Deus, né, porque ele é o ser eterno, ele é a fonte de todo bem, então assim a alegria, sendo um bem maior que a gente pode buscar, a felicidade, estando em Deus é que a gente encontra tudo isso. Interessante notar que após a criação, a imagem do homem foi manchada pelo pecado, mas não apagada. Cristo, como a imagem perfeita de Deus, como diz Colossenses 1:15, veio restaurar em nós aquilo que foi corrompido. Através dele somos recriados, transformados de glória em glória. Hoje, muitos tentam reduzir o homem a um acidente cósmico, como a gente vê em alguns casos científicos. Mas como Clark lembra, a ciência por si só não explica a consciência, a moralidade, o propósito. Eva, criada a partir de Adão, não pode ser explicada por evolução ou leis naturais. A Bíblia ela nos oferece um relato coerente e proposital da criação. Então, o homem ele foi criado com um único plano, como a gente já ressaltou, e buscando esse plano, Deus ele vai estabelecendo e nos apresentando dentro da Bíblia o motivo de estarmos aqui, o motivo de termos a sua palavra. Bom, nas Sagradas Escrituras a gente vê várias referências a respeito de por que Deus criou a gente, né? Eu queria ler aqui duas passagens. Tem um em Salmo 16, 11, diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpétuas. E no Isaías 43, 7, todos os que são chamados pelo meu nome, para a minha glória, eu os criei, eu os formei, eu os fiz. Então a gente sabe, entende, né, através do que a Bíblia ensina, que a verdadeira fonte de alegria, de paz, de amor está em Deus, e Ele nos criou para isso, para que a gente possa desfrutar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Não é no que o mundo diz que é, não é no que as posses da terra podem dizer, não é que as pessoas ao redor, a mídia diz, não, que a Bíblia, que a palavra de Deus ensina. É aí que a gente pode encontrar paz, felicidade, amor, ter alegria, ter comunhão, não no que a gente busca, no que a gente encontra nessa terra, mas no que Deus nos dá. Exatamente. Fiz uma pesquisa científica para tentar entender algumas questões que podem nos ajudar a ter um convencimento melhor de como a criação de Deus é perfeita. Não que o homem seja perfeito, mas sim que a criação de Deus é perfeita, ao ponto de a gente ser, podemos dizer, agredidos ou questionados pela ciência, por pessoas que não têm entendimento sobre a nossa fé. Uma das coisas que eu vi aqui, pesquisa rápida no chat GPT, tá? É a singularidade do ser humano. Então, capacidade linguística complexa é única nos seres humanos, né? O cérebro humano tem áreas especializadas, como a área de Broca e o Wernicke, para a linguagem simbólica e criativa. Isso pode ser visto como expressão da imagem de Deus, que inclui a racionalidade e a comunicação, né? Pois lá em Gênesis 1:28 diz, Deus lhe disse,
O homem é o único ser da criação com quem Deus fala diretamente. Então, a ciência nunca explicou por que a gente fala, mas a Bíblia ela consegue nos trazer relatos. Sobre a questão moral e da autoconsciência, o ser humano possui um senso moral universal, ainda que deformado pelo pecado. Estudos mostram que a maioria das culturas compartilham valores semelhantes. Exemplo, não matar, não roubar. Todos sabem que isso é errado, independente da sua língua, independente do local que você está, independente da sua religião ou região. Então, a lei moral escrita no coração, como diz lá em Romanos 2, 14 e 15, tem respaldo em antropologia e psicologia evolutiva, e tenta explicar, mas não justifica essa moralidade universal, sem esse contato com as pessoas para criar essa lei universal, dizer não podemos roubar. Então, isso é algo que está enraizado na nossa alma, que é a imagem de Deus. Paulo Anglada, ele ressalta que o homem ele carrega as digitais de Deus. Então, com base nisso, a gente pode ver, até entender por que existe várias adorações a vários tipos de deuses, a pessoas, a ciência, por exemplo. Por quê? Porque o homem ele entende que existe um ser acima dele com essa digital, por conta dessa digital, e ele vai sempre buscar. Embora ele seja um ser pecaminoso, que não reconhece Deus, ele seja um ateu, mas ele é um ser pecaminoso, que não reconhece Deus como seu Senhor, mas ele vai reconhecer outra pessoa ou um ídolo como seu Senhor. Então, muitos ateus, se a gente for observar, reconhecem a ciência como ser supremo, reconhecem a tecnologia, os extraterrestres, ou outras pessoas de outras regiões que têm religiões que adoram ídolos, reconhecem esses ídolos por conta disso, mas isso não passa além dessa imagem manchada. Então é através de Cristo que a gente consegue ser limpo dessa imagem manchada e voltar a ter proximidade com Deus novamente. Exato, reconhecendo que somos pecadores, aqueles também que não creem muito nas Sagradas Escrituras podem ver que o que o ser humano, né, fez de bom, muitas coisas, mas também o que ele fez de mal, fez de uma forma realmente espetacular. Isso é o pecado. Então, através da obra de Cristo, a gente é limpo, renovado disso. Reconhecer que até os nossos pensamentos, né, até as nossas maiores atitudes e ações, tem algum pecadinho ali, um interesse por trás, né? Todas as nossas ações têm essa mancha do pecado. Reconhecer que e dar glória a Deus, né? Porque ele é criador de tudo. Reconhecer que se não fosse a mão dele poderosa, né, onde estaríamos? E como diz Romanos 11:36, né? Nele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele devemos dar glória para sempre. E é isso que um cristão sempre tem que manifestar suas atitudes, suas palavras. Ele serve a um Deus. Ele busca ser melhor a cada dia, ser mais santo, ter uma atitude irrepreensível. Não porque o mundo, a moralidade do mundo é assim assado, porque ele pode ser taxado disso ou daquilo, mas porque tem um Deus acima dele, porque ele está sujeito a esse Deus. E é assim que devemos viver, né? Não escandalizando o evangelho, buscando não trazer a glória para nós mesmos, mas para aquele que é digno de toda a honra e glória, que é o Senhor Deus, nosso Criador e sustentador. Exatamente. Então, hoje a gente encerra mais um vídeo. Espero que tenha sido um tema esclarecedor. Faça minhas palavras de sempre. Se você tiver um tema a sugerir, fique à vontade. Se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui no vídeo que a gente vai tentar responder. Se você discorda daquilo que a gente fala, também fique à vontade, mas traga base bíblica para que a gente consiga entender por que seu pensamento é contrário ao nosso. E se você tem alguém para indicar, que você acha que seria interessante trazer para estar conosco, conversando sobre determinado tema, também fique à vontade, tá? Então, ótima semana. Fiquem todos aí com a graça e a paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau.